Ao longo dos séculos, muitos conceitos sobre a divindade surgiram, mas a doutrina da Trindade, central para muitas fés, é um dos conceitos mais debatidos e, surpreendentemente, não tem suas palavras-chave diretamente na Bíblia. Para começarmos, é essencial reconhecer que, historicamente, diversos pontos de vista sobre Deus têm sido defendidos, todos alegando ter base bíblica. Vamos analisar duas visões bastante conhecidas. Primeiro, alguns acreditam que Deus é constituído por apenas uma pessoa. Essa pessoa se apresentou como Pai, depois como Filho e atualmente atua como o Espírito Santo. Para eles, não são três pessoas, nem três deuses. É um único ser pessoal que se revelou com três títulos diferentes: Pai, Filho e Espírito Santo. O segundo conceito, e o mais aceito no meio religioso, afirma que Deus é composto por três pessoas. São o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que juntos constituem um só Deus. Ou seja, Deus é um plural de três pessoas, e cada pessoa da divindade é Deus, mas não são três deuses. Eles creem em três pessoas que formam um Deus. Agora, uma questão crucial. Existe algum texto bíblico que afirma explicitamente que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um? Quer dizer que os três são um? Muitas vezes, a referência a isso é 1 João 5, 7 e 8. Este versículo diz: Pois há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. No entanto, em toda a Bíblia, esse é o único texto que defende o conceito de trindade com a frase "os três são um". Mas por que esse texto está entre colchetes em muitas versões? Em Bíblias como a de Jerusalém e a edição de João Ferreira da Almeida, 1 João 5,7 está entre colchetes com a explicação de que o conteúdo entre colchetes é matéria da tradução de Almeida que não se encontra no texto grego adotado. Isso significa que foi adicionado à Bíblia posteriormente pelos copistas, pois não estava nos manuscritos originais. Hoje, os estudiosos bíblicos mais sinceros não utilizam esse texto como base. Se lermos o verso 6 de 1 João, percebemos que João está falando da água, que remete ao batismo de Jesus, do sangue, que se refere à morte de Jesus, e do Espírito, que dá testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. O verso 6 declara: Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Se lermos o verso 7 sem as palavras que estão entre colchetes, notamos que o original não faz menção à unidade celestial de três. O texto passaria a ser: Pois há três que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes num só propósito. A Bíblia Linguagem de hoje, por exemplo, traduz 1 João 5, 7 e 8 como: Há três testemunhas, o Espírito, a água e o sangue, e os três estão de pleno acordo. Como não existe nenhum outro texto bíblico que afirme que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, muitos utilizam Mateus 3, 16, 17, que descreve o batismo de Jesus, Mateus 28, 19, que trata da grande comissão, 2 Coríntios 13, 13, a bênção apostólica, e outros versículos em defesa de sua tese. Um dos principais argumentos usados é o fato de que Deus, Jesus e o Espírito Santo são mencionados juntos nesses versículos. Contudo, perguntamos: o simples fato de um versículo mencionar os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é uma prova da existência de uma trindade? É importante ressaltar que as palavras trindade, triuno e trino jamais foram usadas pelos escritores da Palavra de Deus.
A doutrina da Trindade era desconhecida pelos israelitas do Velho Testamento e pelos cristãos do Novo Testamento. Vamos entender o que essas palavras significam. De acordo com o dicionário, Trindade é o dogma da religião cristã que sustenta a existência de três pessoas distintas na natureza de Deus ou divindade tríplice nas religiões pagãs. A Igreja Católica, em seu Catecismo Católico de hoje, página 11, afirma que o mistério da Trindade é a doutrina central da fé católica. A Igreja estudou esse mistério com grande cuidado e, depois de 4 séculos, decidiu declarar a doutrina desta maneira: dentro da unidade de Deus há 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O credo de Atanásio, por sua vez, nos oferece o conceito da Trindade ortodoxa, aceito tanto pela Igreja Católica quanto pela maioria das igrejas protestantes e evangélicas. Ele afirma: qualquer pessoa, para ser salva, antes de todas as coisas, é necessário que ela celebre a fé católica. Entre aspas. Mas esta é a fé católica, que nós adoramos um Deus em uma Trindade, e a Trindade em uma unidade. Porque existe uma pessoa do Pai, outra do Filho, outra do Espírito Santo. Assim, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Porém, não há 3 deuses, mas um Deus. Mas as 3 pessoas juntas são coeternas e coiguais. De forma que, em todas as coisas, como supracitado, a unidade na Trindade e a Trindade em sua unidade devem ser adorados. Esta citação vem da História da Igreja Cristã, de Philip Schaff, volume 3, seção 132, páginas 690. Com base nesse conceito, surgem algumas perguntas para nossa reflexão. Primeiro, se as 3 pessoas são Deus, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus, então existem 3 deuses? Segundo, se não existem 3 deuses, como podemos provar que não são 3 deuses? Como provar biblicamente que, na verdade, é um Deus em 3 pessoas ou 3 pessoas em um Deus? Terceiro, se o Espírito Santo é uma terceira pessoa da mesma forma que o Pai e o Filho, como entender João 20:22, onde diz que o Espírito Santo foi soprado por Jesus? Jesus assoprou o seu próprio Espírito ou outra pessoa? Quarto, se Deus é 3 pessoas, por que os 144.000 levarão o nome apenas do Pai e do Filho, conforme Apocalipse 14, 1-4? Quinto, se Deus é 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, por que apenas o Pai e o Filho estão em tronos, como vemos em Apocalipse 22, 1 e 3? E por que devemos adorar apenas o Pai e o Filho, de acordo com Apocalipse 5:13? Sexto, se Deus é composto por 3 pessoas, por que Cristo disse que unicamente o Pai conhece o Filho e somente o Filho conhece o Pai, como está em Mateus 11:27? Sétimo, se Deus é uma unidade de 3 pessoas, por que Jesus omitiu a terceira pessoa, o Deus Espírito Santo, ao referir-se à unidade que existe entre o Pai e o Filho, como em João 14:10 e João 17:21-23? E oitavo, se Deus é constituído por 3 pessoas, por que o próprio Cristo afirmou: eu e o Pai somos um, em João 10:30, e não eu, o Pai e o Espírito Santo somos um? Graham Greene, um inglês convertido ao catolicismo, escreveu em 1950 um artigo para a revista Life. Nesse artigo, ele admitiu não haver autoridade bíblica para a Trindade, dizendo: nossos oponentes às vezes afirmam que nenhuma doutrina deve ser sustentada dogmaticamente que não esteja explicitamente exposta na Escritura. Mas as igrejas protestantes, elas mesmas aceitam tais dogmas como a Trindade, para a qual não há uma precisa autorização nos evangelhos.
Essa citação está em The Catholic Church's New Dogma, The Assumption of Mary, Life, 30/10/1950, página 51. Diante dessas dificuldades em harmonizar o conceito de trindade ou do Deus triuno com a Bíblia, muitos irmãos sinceros afirmam que esse conceito é um mistério. Eles dizem que Deus é um mistério e não podemos conhecê-lo. No entanto, Jesus disse: "A vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus", em Mateus 13:11, e ainda afirmou que a vida eterna é justamente conhecermos o Pai e o Filho, em João 17:3. De acordo com a teologia, Deus se revelou à humanidade de 3 maneiras: através de seu Filho, conforme Hebreus 1:1-3, através da natureza, como Romanos 1:20 nos mostra, e através de sua palavra, vista desde Gênesis 1:1. Nosso objetivo com este estudo é, justamente através de sua palavra, as Escrituras, conhecer o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nossa intenção não é dar interpretações humanas para os textos bíblicos, mas apresentá-los de forma que possam responder às nossas indagações. Assim, iluminados pelo Espírito de Deus, esperamos que possamos tirar nossas próprias conclusões. Que essas lições tragam a nós uma compreensão melhor acerca da divindade e, dessa forma, possamos juntos crescer no conhecimento desse Deus maravilhoso. Se este estudo ressoou com você, compartilhe este episódio com alguém que também busca aprofundar seu conhecimento sobre a divindade.